A Escola Bíblica é o seu programa diário onde você pode abrir a Palavra de Deus e poderá, de alguma forma, seguir aquilo que são as nossas conversas, eu, Jorge Duarte, e o pastor Pedro Esteves. Diariamente estamos por cá para lhe fazer companhia, estamos no Hope Channel Portugal e estamos também na Rádio RCS. São os dois canais onde você nos poderá encontrar diariamente. Um vendo, o outro ouvindo, mas se porventura não tem a oportunidade de ouvir e ver no momento em que passamos nestes dois canais, poderá sempre escolher as redes sociais, quer do Hope Channel, quer também da Rádio RCS, e poderá encontrar lá no Facebook a programação da Escola Bíblica. Ora bem, nós estamos diariamente a estudar a Epístola aos Gálatas. Foi este o livro que decidimos estudar diariamente aqui, um pedacinho cada dia, e por isso mesmo, Pedro, hoje nós vamos voltar a abrir a Palavra de Deus, mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, vamos ver qual é o sumário para a nossa lição de hoje. O sumário de hoje, vamos avançar um pouco no livro de Gálatas, no capítulo 3. Diz-nos que antes de Jesus, a lei cumpriu um papel, agora um novo papel, para além daqueles que já aqui abordámos, que é o papel de um educador para o povo de Deus. É verdade que hoje esse papel ele está consumado e, portanto, a lei tem um outro papel, mas que joga sempre a nosso favor. Vamos explorar este papel de educação da parte da lei. Antes de vermos ponto por ponto qual é este papel por parte da lei, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3, no versículo 24, já sabe, para estudar a Bíblia connosco e para seguir atentamente a Escola Bíblica, deverá ter sempre a sua Bíblia à mão, mas se não tiver, nós damos uma ajuda. Poderá seguir a leitura através do nosso quadro que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Portanto, esta é uma passagem que está escrita em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, e a pergunta que eu te coloco para nós analisarmos ponto por ponto é: como é que nós podemos compreender este papel de aio, e esta é a expressão de Paulo, atribuída à lei antes da manifestação de Jesus Cristo? É muito interessante esta expressão e o sentido que Paulo dá, tendo sempre em vista que o propósito, o destino, o ponto de destino é este, é que ao chegar a Cristo fôssemos pela fé nele justificados. Portanto, mais uma vez repetimos esta ideia de que o ponto-chave em torno do qual gravitam as várias ideias que nós temos explorado, de maneira especial a partir da lei, o facto de estarmos a analisar estes diferentes papéis que o apóstolo Paulo atribui à lei, isso, como é evidente, não retira, não pode fazer-nos desviar, sobretudo, sempre deste propósito final, que é de que a lei não pode cumprir este papel que encontramos em Cristo. Okay. Esse papel é o sermos justificados pela fé nele. Mas hoje vamos então responder a essa tua pergunta dando enfoque neste papel adicional que o apóstolo Paulo revela que a lei teve particularmente para Israel até chegar a Cristo. Hoje vamos usar o nosso quadro de No novo, nosso quadro, hoje eu proponho aqui, mais uma vez, trazer uma expressão, trazer aqui o seu sentido original, porque isso apenas nos abre os horizontes. Desta vez, a palavra paidagogos, que é a que nós lemos aqui por aio, a maior parte das nossas traduções utiliza esta expressão aio, que como é uma expressão um pouco antiga, digamos, não é muito corrente no nosso vocabulário, não nos permitirá também compreender todo o sentido do peso daquilo que o apóstolo estava a dizer. Claro que a expressão paidagogos nós facilmente associamos, porque, como sabemos, a língua portuguesa, ela basicamente tem duas origens, latim e grego. Por isso nós temos imensas expressões, mesmo na língua portuguesa, muito, que são claramente de origem grega. E por isso, palavras como pedagogia, ou mesmo pedagogo, que é quase uma transliteração da fonética da palavra. Nós percebemos claramente que a pedagogia tem tudo a ver com a arte de ensinar e de educar, de fazer crescer alguém, não é? Da transmissão de valores. Mas, no contexto romano, particularmente deste tempo, é mais do que isso. Paidagogos, aio, era um título, na verdade. Este título era usado sobretudo em famílias de classe elevada entre os romanos, e o pedagogo era nada mais, nada menos que um escravo. Simplesmente era um escravo a quem era atribuída uma tarefa de nobreza, uma tarefa que não é que habitualmente associaremos a um escravo. Uma tarefa especial. Uma tarefa muito importante, que é esta,
era colocado numa posição de autoridade sobre os filhos do senhor, o senhor do escravo, portanto, do seu dono. A pessoa não deixava de ser alguém que estava aprisionado, digamos, dentro dessa condição de escravatura, mas a partir dos 6, 7 anos de idade, este pedagogo acompanhava a criança no seu crescimento. E as tarefas, aliás, eram várias. Desde logo, este educador, este pedagogo, tinha a função de cuidar das necessidades físicas, que podia ir desde a alimentação ao banho, portanto, aquele babysitter, diríamos nós. Mas, além disso, haviam outras funções um pouco adicionais, como a proteção, portanto, era alguém que estava ali para proteger a criança, e mesmo de o ensinarem valores, não de lhe dar diretamente a educação, digamos, aquilo que diríamos hoje a escola, mas de o conduzir aos professores e aos espaços necessários para isso. No entanto, era responsável por ser um canal de tudo o que eram as virtudes morais, que na Roma e no pensamento romano eram coisas muito importantes. Portanto, esta pessoa estava formada para poder ser precisamente a pessoa que dava esse apoio. Sabe-se até que os pedagogos tinham autoridade para corrigir fisicamente, por exemplo, com açoites ou de outras formas, os filhos dos seus senhores. Naturalmente que isso estava regulado, porque a sociedade aceitava como uma forma de educar nos padrões e nos valores que eram estabelecidos. Corrigir. Então, o pedagogo tinha realmente uma função muito, muito importante. Agora, não deixa de ser interessante que a própria expressão e todas estas funções que lhe estavam atribuídas não retiravam o facto de que era um escravo. E, portanto, a função era extremamente importante, mas nunca substituiria a função de um pai, mesmo a de um professor, não é? E isto já nos ajuda a compreender até que ponto o uso deste termo é uma parábola muito, muito bem pensada, vamos dizer assim, pelo apóstolo Paulo ao usar este termo. No fundo, o papel da lei é o que nós podemos compreender do uso deste termo, se fizermos a interpretação da parábola, é de que o papel da lei foi essencial precisamente para conduzir, até para disciplinar o povo de Deus, mas de maneira específica esse papel cumpriu-se até que o Messias se revelasse. E ao revelar-se na sua plenitude, a salvação, ela pudesse ficar acessível através da fé. Logo, por isso é que o apóstolo Paulo diz claramente que a lei serviu-nos para cumprir esse papel e, portanto, ela agora deixou de cumprir esse papel. E aqui, mais uma vez, temos que colocar este elemento de equilíbrio. O versículo seguinte, nós aqui lemos o 24, mas é interessante aqui juntarmos a ideia que o apóstolo explora no versículo 25, logo a seguir, que diz: depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. E, portanto, não temos que dar a volta, temos que ler aquilo que o apóstolo diz. Já não estamos debaixo do pedagogo. Significa que agora esta função daquele que tem o papel de nos conduzir, de facto, já não é a lei que cumpre esse papel. Então qual é o papel que a lei desempenha, digamos assim? É interessante que nós, ao longo dos últimos programas, temos abordado aqui de diversas perspectivas aquele papel que a lei pode desempenhar, mas este texto hoje claramente mostra-nos que não é a lei que nos pode levar, digamos, a uma maturidade. Assim como o pedagogo conduzia a criança até à maturidade plena, ninguém pode esperar que seja a lei a providenciar-nos maturidade espiritual no nosso relacionamento com Deus. Porque essa maturidade agora advém-nos da relação de fé que estabelecemos com Cristo. Assim sendo, a lei continua sem dúvida a ser um reflexo da vontade de Deus, e permanecer fiéis à vontade de Deus é uma proteção, como já vimos, e uma ajuda essencial. Vamos só, muito rapidamente, ver como é que nós podemos fazer com que isto se torne prático na nossa vida. Na prática, eu diria que sempre que for possível, procuremos comparar os nossos atos, as nossas escolhas, até o nosso estilo de vida, com os altos pensamentos e os altos padrões que Deus estabelece na sua palavra. Jesus Cristo foi o clímax desses grandes valores e padrões, e é por isso que Ele é a nossa referência suprema. Desde já, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Escola Bíblica. Nós voltamos no nosso próximo episódio. Conte sempre com a nossa presença aqui diariamente para lhe fazer companhia, mas também para lhe deixar algumas dicas, alguns pontos por pontos
em relação àquilo que Paulo escreveu na Epístola aos Gálatas. Até mais.